Hoje a gente vai aqui conversar no nosso programa sobre a crise que o Brasil vem enfrentando. Muitos estudiosos dizem que essa é a pior crise da nossa história. A gente vê as notícias de corrupção, muita gente sendo presa, empresários, políticos, governantes. A gente olha para o lado e tem um desemprego imenso, olha para o outro tem educação com problema, saúde com problema, segurança pública com problema. E aí, no meio de tudo isso, quase sempre são duas questões. Uma é ética e outra é uma questão de honestidade. Será que tem como a gente sair de uma situação como essa? Eu vou passar logo essa questão para o professor Mário Sérgio Cortella. Tem solução? A gente tem como ter alguma esperança de sair dessa crise? Claro, se fomos nós que inventamos isso, é só desinventar, certo? Como a crise, a corrupção, a patifaria, a canalícia não cai do céu. Isto é, você fica olhando e ela desaba, ela é uma produção humana. Se fomos nós que fizemos, a gente desfaz. Claro que para isso precisa ficar atento, precisa ir buscar, precisa estar em estado de vigília. Tem que lembrar que ética não é cosmética, não é uma coisa que a gente usa de fachada. Né, que tem de vez em quando? De vez em quando. Não pode ser a ética da conveniência. Ou seja, tudo bem, eu faço, mas todo mundo faz, ou eu preciso fazer. Ao contrário, nessa hora vale demais uma frase antiga, que não tem autor, Fátima, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão, porque numa sociedade como a nossa hoje, que vive uma turbulência, não participar, omitir-se é sinal de cumplicidade, que vai colaborar para que aquilo continue. Agora, volto, claro que tem esperança. Nós já fizemos tanta bobagem na história humana e depois refizemos e reinventamos. Essa é mais uma. É só porque fica uma sensação, talvez para vocês, para a gente que vai acompanhando o noticiário, é assim, nossa, todo mundo tem problema, todo mundo é corrupto, todo mundo faz. E aí a gente fica com uma sensação de que será que nós brasileiros somos mesmo assim? Quer dizer, é uma porcentagem tão maior de gente que faz coisa errada do que gente que faz coisa certa? Você tem essa percepção ou você acha que nós somos mais, acertamos mais do que erramos? Eu acho que talvez por a gente estar no momento... Eu acho que tem muita evidência nas coisas que estão erradas agora também, né? A gente está mais atento a isso e talvez... Não sei, eu acho que essa é a grande questão. Assim, a gente está vendo mais coisas acontecerem porque tem mais coisas sendo denunciadas, né? Enfim. Tem mais recibo, né? Tem mais... Tem uma coisa assim, a prova está bem à mostra. Acendeu a luz, acendeu a luz. E a gente acordou também, né? Eu acho. Eu acho que chegou um ponto que as pessoas querem dar um basta nisso, né? Talvez isso seja um lado bom, mais interessadas em acompanhar o que está acontecendo, em perceber e ver de que maneira podem colaborar. Você sabe também? que até antes que o João Vicente lembra, que ele sempre tem discussões sobre isso, que faz bem também, a palavra crise, ela é uma palavra que vem do sânscrito, que é uma parte que veio na Índia, ela vem de kriya. Kriya em sânscrito significa purificação. Quem já fez yoga ou astanga sabe que existem alguns exercícios chamados kriya, que é a limpeza que tira fora aquilo que é tóxico, é uma espécie de detox, né? E que guarda aquilo que é importante. Por isso uma crise, ela dói, é difícil, é triste, mas ela é necessária. Não há cura sem febre. Para várias doenças não há cura sem febre. E nós estamos vivendo um momento febril, que se a gente achar que é para sempre, assim será. Mas se a gente achar que tem que dar um basta será dado. O que precisa... João, o que você acha assim, que daria para a gente imaginar que é possível mudar? Ou seja, para que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente olhe e fale assim, nossa, a gente avançou, a gente melhorou. Eu acho que a gente está avançando. Eu acho que essa bateria de prisões, eu acho que é pequeno ainda, mas eu acho que já é um avanço. Eu acho que as pessoas estão indo às ruas, as pessoas estão se manifestando, e isso é importante. Porque eu acho que o grande pulo do gato, para mim, é tomar responsabilidade. É entender que se eu não for honesto, é o único jeito que tem de começar fazendo dentro de casa, pagando meus impostos, porque dá vontade de não pagar todos os impostos. De fato, dá todo mês. Eu falo, cara, quanto dinheiro eu desperdiço nisso? Me dá essa vontade. Porque não tem retorno, né? Acontece, mas é importante que eu possa cobrar de cabeça erguida dos nossos governantes, porque eu faço o certo. Você faz a sua parte, nesse caso do Espírito Santo, eu fiquei dessa crise da segurança do Espírito Santo, greve de polícia e tal. Eu me atentei para um fato muito importante. Assim, não é uma crise na polícia, é uma crise social, porque é muito esquisito que, quando a polícia faz greve, é uma greve legítima, porque a polícia está morrendo na rua e está mal preparada e é sofrido para eles, assim como está matando muito. Mas é estranho que comecem a saquear.
de pronto. Né? É estranho que a ética seja uma coisa que necessita de vigilância. Exatamente, a consequência de um olho em cima da sua ética. Senão, não tenho. Não, e é interessante porque você falou do saque, realmente aconteceram vários saques no Espírito Santo. Mas logo em seguida, no dia seguinte, é uma questão que a gente pode pensar, houve uma devolução. Algumas pessoas foram devolver. A gente tem até um trecho, eu tinha até separado para mostrar, um trecho de uma reportagem da TV Gazeta. É o depoimento de uma pessoa envolvida num dos saques. Vamos ver o que ela diz para a gente pensar sobre isso. Depois que as imagens dos saques a lojas foram mostradas na TV e na internet, algumas pessoas se disseram arrependidas e decidiram devolver os produtos. No momento eu vi aquele arrastão, aquilo acontecendo ali, eu acabei se deixando se levar e acabando pegando algumas coisas, alguns pertences que eu estou até devolvendo. Quem participou dos saques pode pegar até 8 anos de prisão, mas quem devolve os produtos pode ter a pena reduzida. A gente não imaginava que pessoas, inclusive, que não é dada a vida do crime, né, lamentavelmente, infelizmente, se envolveram nessa situação. Fosse uma confirmação da ocasião faz o ladrão, né? Totalmente. Né? Eu não acredito. É isso que eu queria perguntar. Por exemplo, Machado de Assis lembrava algo, nosso grande escritor, nascido, né, do Rio de Janeiro, assim, um homem que é do Cosme Velho, na nossa origem. Machado de Assis dizia algo que eu retomo de outro modo, Fátima. Ele dizia, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares de brasileiros e brasileiras todos os dias encontram a ocasião para serem desviantes, corruptos e não são. Claro que na questão do saque tem uma questão que até a ciência estuda. O saque, muitas vezes, ele é movido por um estado de gado, de movimento, de multidão. Isto é, estão entrando e estão levando, eu entro também. É mais ou menos que nem liquidação. Você nem está precisando, mas compra, né? Vai junto. O grande P.T. Barnum, que fez o grande circo, né, dos Estados Unidos, que agora está terminando depois de décadas, ele dizia que o melhor jeito de juntar uma multidão é uma multidão. A melhor maneira de você fazer um saque e participar dele é se tiver um saque. Mas você acha que as pessoas devolveram porque se arrependeram de fato ou porque foram flagradas também? Não, e de novo a vigilância. Eu acho que elas se arrependeram, a imagem mostrou. sim. Porque tem um impulso. É mais ou menos quando você vai, né, Laís? Você vai e não vai da valsa. As pessoas estão gritando, pega, e você começa a correr junto. Então, mas isso não aí, dá pra arrepender, não claro. contradiz o que você está dizendo quando você diz que a ocasião não faz o ladrão. O comportamento de manada. Então, só que eu não sou uma racionalidade o tempo todo. Claro. Senão não existiria o romantismo. A pessoa pegou sem Você quer acreditar na humanidade, tá? Professor Mário Sérgio Cortella, com o Gilberto de Menstein, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé estão lançando Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Pois é, coisa boa. Oh. Não é? São 4 pessoas para pensar, Fátima, uma coisa. O Brasil precisa ser do diálogo. Nós 4 não pensamos do mesmo modo, não temos a mesma linha política e sentamos para conversar sobre ética e democracia no Brasil. Porque se tem uma coisa que não pode acontecer no nosso país, é uma conversa começar pelo fim, que é assim, de que lado você está? Porque se uma conversa começa por aí, acaba a conversa. E nós sentamos sobre verdades e mentiras no Brasil para a gente não deixar nosso país definhar, não deixar ele perder a esperança, não deixar de ter a confiança. Então é bom demais, eu gosto. Durante muito tempo, assim, a gente não seria uma verdade a gente ver um grande empresário, um político ser preso. Esse tipo de ação acaba sendo um marco ou pode gerar uma mudança na nossa forma de enxergar? Pode, sem dúvida. Não é tão veloz. As coisas não são tão rápidas assim. Se a gente demorou, por exemplo, 516 anos para começar, não vai ser em alguns meses que se termina. No entanto, eu gosto sempre de uma frase, né, do Winston Churchill, o grande primeiro-ministro britânico, que teve que comandar o povo inglês durante a Segunda Guerra Mundial, na fase mais difícil, em que eles estavam sendo bombardeados, eliminados, etc. E ele disse, nós temos que resistir por uma razão. Isso que está acontecendo não é nem para nós, que é a reação boa deles. Não é nem o fim, não é nem o começo do fim, é o fim do começo. E eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil não é o começo do fim da patifaria, é o fim do começo. Demora um pouco, mas é possível, então, é capaz. Vamos ajudar no dia a dia, porque como o senhor disse ali no início, tá ligado a todos nós, né? Então tem uma frase que o senhor sempre diz que é o seguinte, eu quero, eu devo e eu posso.
De que maneira você podia explicar pra gente, no nosso dia a dia, essa pergunta que a gente deve se fazer para exemplo, saber se é ético o que a gente está fazendo? Essas são as 3 grandes questões da vida, que são posso, quero, devo. Ou quero, posso, devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Até na hora de almoçar. Vamos explicar. Hoje, você está ali diante de uma comida. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Coisas que eu posso, mas não devo. Coisas que eu devo, mas não quero. O que eu quero, mas não posso, por exemplo? Por exemplo, alface. Que é o 4º estado da água. Então, você tá ali, né? Tem coisas que eu posso, mas não devo. Eu não posso, às vezes, comer coisas que são fritas. Isso vale em relação, por exemplo, eu vou parar o carro num estacionamento, num shopping. Eu vejo que a vaga é para idoso. No meu caso, eu até o sou. Né? Mas se eu não fosse, eu até quero parar ali, eu estou atrasado, está liberado. Ela é mais perto da loja. Eu posso se ninguém estiver olhando, mas eu não devo. Outro caso, por exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Várias vezes eu era seduzido, né, por alguns argumentos de facilitar a minha vida em relação a financiamento, em relação a entrar nos lugares, porque eu era uma autoridade. Até queria. Às vezes até podia se a imprensa não fosse livre como é, se não tivesse plataformas digitais, mas eu não devia. Então tem coisa que eu até quero e até posso, mas não devo. A gente tem que aplicar isso em tudo que vai fazer. João Vicente, o que você quer e que você, sei lá, ou não pode ou não deve? Eu acho que é isso. Acho que todo dia que a gente vive, a gente se depara com situações que você... Eu já conhecia isso e eu amo muito. E é verdade, esse questionamento é sempre... Estava falando de imposto que a gente paga. Muitas vezes eu olho e falo, não é possível que eu tenha que pagar esse tanto de imposto. E não ter saúde, educação pública e enfim, a polícia... Segurança. Mas eu não devo. Eu devo cumprir com com o que a gente combinou, né? No Brasil está combinado que a gente paga tantos %, então é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que, mas que seduz, é óbvio que seduz. Você, Alice, tem alguma coisa que você quer muito e você fica pensando? Específica assim não, acho que todo dia a gente percebe essas coisas, né? Eu também já tinha ouvido muito Maristete falar sobre isso, eu faço faculdade e ele é um grande exemplo. Uma referência, né? Grande eu não direi, mas pesado. Imagina. Mas exatamente, acho que a gente, diante de várias questões, a gente pode... Matheus, você lá no carnaval ou na sua vida, o que você acha que você gostaria, que você deveria? Olha, eu penso sempre assim que o processo é mais importante do que o fim. Então, muitas vezes o mais fácil não é o que a gente deve ou o que a gente pode. Então, quando, por exemplo, eu tenho um lixo para jogar, a lixeira está longe, então eu quero só deixá-la no chão aqui e seguir minha vida, não sair do meu caminho, né? Mas eu não posso, eu não devo. Eu devo ir até lá e jogar na lixeira. Então, muitas vezes, o mais fácil é muito sedutor para as pessoas. Claro, né? o Matheus, você sabe, o atalho no campo da ética é a coisa mais perigosa. Que é o atalho, é dar a volta por fora. É ir pelo acostamento, é não fazer a nota fiscal, é aceitar. Por exemplo, essa expressão, quero, posso, devo, ela está num livro meu chamado Qual é a Tua Obra? E um dia eu estava, Fátima, numa situação de palestra, terminei a palestra, e uma senhora se aproximou de mim e falou assim, o senhor não trouxe livro para vender? Eu falei, eu não posso vender livro porque eu não emito nota fiscal de produto, só de serviço. Ela falou, mas não precisa da nota fiscal. Eu falei, você quer comprar um livro meu sobre ética? Sem nota? Sem nota. Vai ficar difícil, né? É um pouco Olha, mais. mas aqui eu achei legal, que você falou do atalho. Agora, e às vezes, para você ser ético ou você ser honesto, não é atalho. Às vezes tem que buscar um caminho mais longo mesmo. Claro. A gente na plateia tem a Adelaide, a história dela é muito legal. A Adelaide, o filho dela achou um dinheiro, um envelope com dinheiro, né, Adelaide? Sim. Bom dia. Bom dia, querida. Sim, é o teu negócio. Deixa eu só explicar, a Adelaide veio só assistir o programa, tá? Mas aqui é assim, a pessoa vem assistir o programa, conversa, já era. Não deu tempo. Será que eticamente tudo bem? Claro, porque ela não recusou. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Tá, então estamos estabelecidos aqui, tá tudo bem. Então você veio se divertir e contou essa história bem bacana. Seu filho achou um envelope e tinha quanto em dinheiro? Sim, tinha R$1.200, salário de uma moça. E nessa ocasião... Tinha um endereço, telefone, alguma não, coisa? Não, tinha só o nome. O nome dela? Tinha só o nome dela, o nome todo. E aí, ele estava vindo da faculdade, aí ele achou, no trajeto até em casa, até a minha residência, ele achou e foi em casa, chegou em casa, foi procurar nas redes sociais o telefone da moça, conseguiu
ligou para ela, ela foi em minha casa, ficou emocionadíssima porque ela tinha dado baixa na carteira dela. Tinha sido demitida. Tinha sido demitida e recebeu o dinheiro dela. Ficou felicíssima. É o teu negócio, é aquela velha história. Quando você chega da escola, você pergunta assim, isso é seu? Não, é do meu colega. Devolve. Isso para um filho pequeno, né? Um filho pequeno. Então, aí vai a educação desde pequeno. Acho que a educação faz toda a diferença. E nesse dia eu fiquei orgulhosa, que eu vi que eu fui até uma mãe razoável. E é um alívio quando a gente acha isso, né? Opa! Obrigada, Adelaide. Mas, quer dizer, nesse caso, ele não tinha ninguém perto, não tinha nenhuma vigilância. Mas a ética, ela é mais sólida quando não tem ninguém olhando. Porque ser decente quando tem alguém vigiando é um pouco mais fácil. Mas a ética se dá exatamente na penumbra, né? Há uma frase clássica que a gente resume, Fátima, o pensamento de um pensador alemão do século XVIII, chamado Kant, um filósofo alemão, em que ele dizia, um critério, tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha que coisa, tudo que não puder contar como fez, não faça. Ele não está falando contra a privacidade, contra a intimidade, contra o sigilo. Está falando contra a vergonha. Isto é, tudo que você não puder contar como fez. Porque se alguém souber que você fez, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Tá errado. Sozinho é mais difícil. É uma boa linha de corte, pra tudo. Eu tenho mais uma dúvida, as coisas vão vindo, a gente vai pensando aqui. Um colunista do Globo, Lauro Jardim, publicou uma frase que teria sido dita pelo ex-governador Sérgio Cabral, dizendo o seguinte, que ele teria dito para os outros que estão com ele presos. Eu acho que eu exagerei. Será? Ele acha, eu tenho certeza. Não, a minha pergunta não era se ele exagerou, não. A minha pergunta era, isso realmente é uma bola de neve? A gente vai se acostumando em não ser ético? Ou a gente vai se acostumando a não ser honesto? A impunidade é a que gera a maior certeza de que você está no caminho e que não será detectado. O grande problema da justiça no Brasil ainda não é a ausência de lei, é a ausência de punibilidade, isto é, de fazer com que as pessoas, de fato, sejam responsabilizadas pelo que fazem. A legislação existe, o sistema policial existe, o sistema judiciário está atuando. Claro, nessa hora, né, se você imaginar, nenhum e nenhuma de nós é imune à fratura ética. Eu, Cortella, não sou, você não é. A gente pode fazer coisas que até não deve, né? Pode se arrepender, o que é uma das maneiras de fazê-lo. Mas não tem Mas gente. interessante que a gente se habitua. Só para lembrar, eu sou caipira de Londrina, né, do Paraná, e a gente tem um ditado que vale um pouco para isso, que alguns dizem, né? Passarinho que anda muito com morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo. Né? Mas não é uma Então, você se patologia, habitua. professor? Tem gente, por exemplo, agora na Lava Jato, tem político preso que já tinha cometido o mesmo crime no mensalão. Então, quer dizer, o sujeito não é uma doença dele, ele já tem sabe uma que ele vai ser frase- punido. E... Filosofia tem uma frase que diz o seguinte, só admitimos o erro inédito. O erro inédito é aceitável na medicina, no trabalho, no jornalismo, no negócio, no teatro. Qualquer erro que não seja inédito, segunda vez não é erro mais. Pois é. Ou é patifaria ou é idiotia. Mas tem uma coisa que é novo, rico ser preso. É novíssimo. É novíssimo. Né? Porque, e eu acho que esse sentimento... Vai melhorar a arquitetura das penitenciárias. Eu ia falar justamente sobre isso. Está melhorando, já tem uma obra em curso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse conceito de... comigo não acontece isso. A gente não vai ser preso nunca mais. Eu sou governador. Eu acho que isso está mudando, é importante que isso... Você estava falando da punição, mas a punição tem que ser para todo mundo, né? Não pode ser só Claro. para um grupo de pessoas. Claro. Se o todo fato mundo é de- punido, Um dos Claro. argumentos, Alice, mais perigosos, as pessoas dizem assim, eu faço, mas todo mundo faz. Isso não dá justificativa. A frase tem que ser pensada de outro modo. Claro. Não é que é certo porque todo mundo faz. É que ninguém deve fazer. Não é porque todo mundo faz que será certo. Não é porque não é exclusivo que se torna legítimo. Exatamente.